Saudações! Antes de começar o episódio, gostaria de falar sobre o Silmar, do SciCast, né? Se você acompanha o cenário de podcasts do Brasil, deve conhecer já a figura que foi o criador do projeto SciCast, que já faz um bocado de tempo que ele abandonou entre aspas, o podcast para se dedicar a outras atividades que têm a ver com podcast também, né? E o podcast continuou. Acontece que há mais de uma semana ele faleceu, já estava com problema de saúde. Mas, assim, foi uma perda para quem está na podosfera. Se você não conhece o projeto que ele deixou, né, o legado dele, o SciCast, eu recomendo que você escute. Para falar a verdade, eu diminuí a frequência com que eu ouvi os episódios depois que ele se afastou, mas eles continuam mantendo a mesma linha o mesmo trabalho árduo de pesquisa, elaboração de pauta e as discussões. Em particular, o episódio, um dos mais recentes, foi falando justamente sobre o Silmar. Está bem interessante. Outra notícia um pouco triste, mas não tanto, foi do Márcio Tiani, do LexCast, dizendo que vai parar, vai diminuir bastante as publicações do podcast dele, que falava sobre leis, sobre legislação para um público leigo. O interessante é que o motivo que ele alega, assim, no geral, para pelo menos dar uma pausa, né? Que ele disse que vai voltar a publicar em algum momento mais para frente, algum episódio ou outro de pautas que ele acha que pode ser interessante, mas ele não está mais motivado porque ele percebe que o pessoal por aí não está preocupado em aprender ou entender as coisas. Cada um já tem uma posição política e fica procurando apenas notícias e informações que deem embasamento para sua posição, para defender sua posição. Isso aí eu, em particular, noto e estava notando, inclusive, na área acadêmica um pouco disso, né? Quando a gente vai fazer um trabalho de conclusão que a gente parte do que a gente pretende para procurar a referência bibliográfica que leve a gente até aquele caminho. Esse comportamento é bem nocivo. A gente tem que pensar um pouco em como a gente lida com informações, porque isso talvez seja falta de formação científica, né, de consciência do que é o processo científico na nossa sociedade. Aproveitando, se você ainda não conhece, eu recomendo que dê uma olhada lá no Despolítica Futebol Clube, que é um cordel que eu escrevi tratando justamente dessa polarização que trata a política como se fosse futebol, né, clubes de futebol. Se você ainda não conhece, dê uma olhada lá. E hoje começa a ser publicada uma conversa que tive com o Rafael Cardoso sobre o PCdoB. Então, se você ouviu os episódios sobre o Partido Comunista Brasileiro, só tenha isso em mente, né, que esses próximos três episódios a contar deste atual tratam do PCdoB e não do PCB, que é justamente aquele partido que saiu do PCB. Certo? Não confundam. E é isso, fiquem com o episódio. Eu sou Carlos Galdino e hoje tenho como convidado Rafael Cardoso, professor de História, vice-presidente do CTB Alagoas e secretário de Formação Política do Comitê Estadual do PCdoB. e vamos lá. Está começando o Politcast. A gente já falou em outros episódios sobre o PCB com o Rodolfo e é interessante começar desse ponto porque a história do PCdoB vem do PCB, né, de uma ruptura que houve. Inclusive, eu acredito que os dois grupos reivindicam, né, serem o partidão atual. Né? Não é isso? É uma disputa entre os dois. Então a gente poderia começar com uma revisão rápida da história do comunismo no Brasil na visão do PCdoB. Primeiro que é um prazer participar do seu programa, né? Eu acho que é massa a troca de ideias, né? Ouvir parcialmente o Rodolfo
Não ouvi um anterior, mas acho que vale a pena, né? Tudo que for no sentido de trocar informação, massificar opinião é fundamental para a mídia alternativa, né? E assim, acho que a gente precisa ter um carinho muito grande com a história dos povos que lutaram e que lutam ao longo da nossa república, né? Ao longo da história do Brasil. O PCB, Partido Comunista do Brasil, seção da Terceira Internacional Comunista, organizada em 1922 por bravos camaradas, ele estava inserido no contexto da Revolução Russa, na qual nós comunistas tínhamos uma unidade do pensamento comunista. No começo, na segunda década do século XX, você teve a Terceira Internacional organizando o movimento comunista em escala internacional, e até o fim da Segunda Guerra Mundial, até a vitória dos povos, até o povo, de maneira heróica, derrotar Hitler com o Exército Vermelho, papel histórico de Stalin, papel dos comunistas em escala internacional, papel da Federação Sindical Mundial unificando os comunistas. Então, né, a Terceira Internacional ela conseguia ter ramificação em todos os países, inclusive no centro do capitalismo, que já nascia ali, né, que era os Estados Unidos. E, de certo modo, o central era a perspectiva de derrota do capitalismo e de construção de uma sociedade mais justa e fraterna, né? E a Terceira Internacional cumpria esse papel. Stalin cumpriu esse papel na vitória da Segunda Guerra Mundial. Agora, após a morte de Stalin e a disputa interna do Partido Comunista da União Soviética, foi um processo muito traumático. O dossiê apresentado contra Stalin, causando a divisão do movimento comunista e tendo repercussão aqui no Brasil, com a perseguição aos camaradas que inclusive estavam na União Soviética, no Congresso da Internacional. Quando é apresentado o dossiê Stalin, o próprio Prestes não pôde voltar imediatamente para o Brasil, porque o partido estava desconfiando dele. João Amazonas, quadro, líder da bancada comunista, membro da bancada comunista, como Maurício Grabois, nosso líder da bancada comunista, na Constituinte daqueles tempos. E assim, essa foi a divisão posta. Não foi uma divisão posta no Brasil apenas. Inclusive eu ouvi dizer que a visão internacional que se tinha sobre o comunismo era bem assim, amigável, né? Tinha um carisma, e esse dossiês foi que abalaram a visão internacional. Porque veja, o capitalismo soube como conseguir nos dividir, né? Os camaradas revisionistas, eles, a partir do dossiê Stalin, abraçaram um pretexto para abdicar de muitas das lutas importantes. Aquilo provoca uma ruptura. Stalin sai da guerra como grande herói. É claro que o capitalismo via aquilo de um modo odioso e ia lutar para poder apagar a imagem de Stalin. Mas Stalin não era apenas Stalin. A história não pode cometer o equívoco de falar de Stalin como se ele fosse as acusações que fazem a ele. Ninguém é liderança de si mesmo. Stalin ele era uma liderança legítima dos trabalhadores da União Soviética, era uma liderança militar do Exército Vermelho, e ele vai ser uma das figuras mais destacadas. Quem viveu o comunismo de guerra pode ser a testemunha da história, mas o fato é que ele foi o grande líder dos povos para derrotar Hitler. Foi o grande líder. E Hitler, mesmo que houvesse uma unidade entre a União Soviética, a Inglaterra e os Estados Unidos, mas a gente não pode abdicar que o Hitler também era uma espécie de capitalismo, né? O nazismo era fascismo. Inclusive, aproveitando esse momento, né? Você tinha algum recado para dar para esse povo que acredita que o nazismo era de esquerda? Claro que não, né? Não era de esquerda. Porque a verdade é que o nacionalsocialismo ele parte daquilo que era o fim da República de Weimar na Rússia. Na Rússia não, na Alemanha. No qual o capitalismo, em sua esfera mais avançada, passa a acusar os comunistas, acusar os sociais-democratas, porque eles queriam produzir uma saída mais radical do ponto de vista do capitalismo. E a saída era Hitler. A saída da divisão de raças, né? Que cria conceitos filosóficos para poder sustentar esses movimentos nazistas norte-americanos, xenófobos,
Hoje, né? Está falando coisa de 15 dias atrás. Não é? E Stalin venceu isso. E é claro que o capitalismo não ia entregar aos comunistas o negócio tão fácil, né? Eles, é claro. Barato. Pois é. E o troco disso foi as várias acusações infundadas contra Stalin, que vai gerar uma divisão no movimento comunista internacional. Você pode inclusive dizer, não, Stalin aqui perseguiu Trotsky. Eu acho que a história também não pode ser sacana com o Trotsky e ignorar que ele tem um papel na Revolução Russa. Né? Até a divisão, ali, até a disputa interna após a morte de Lenin, Trotsky tinha um papel na Revolução Russa. Claro que tinha. Em muitos momentos equivocados, porque ele até 1905 ainda era ali menchevique, mas ele contribuiu com a Revolução. O fato é que essa divisão ela vai dividir os comunistas. Você pode aqui dizer, Trotsky massa, Stalin massa, mas o fundo qual foi? Os comunistas foram divididos. Foi a guerra civil do comunismo, né? Pois é. Exatamente. E uma vez divididos, essa divisão internacional ela vai reproduzir efeitos, como por exemplo, o PCdoB chegou. Hoje o partido tem uma ótima relação com o PCP, um partido muito influente em Portugal, tem 12% do eleitorado português, consegue aliança com os PCP, verdes. né? PCP. Ah, tem PCB. Não, PCP, Partido Comunista Português, consegue aliança com os verdes, ter ali coisa de 25, 29% do eleitorado português, é uma coisa excepcional. Que lá é verde mesmo. Pois é. Lá é o verde. Mas pois é, olha, e o PCdoB chegou a ir para a Europa naquele período para poder dizer, olha, os caras ali que estão concordando com o dossiê contra Stalin tem que saírem do Partido Comunista, tem que ter outra organização comunista. Porque a divisão foi assim. Já havia uma relação difícil com a China, ainda enquanto você tinha a União Soviética, mas você tinha um internacionalismo. Mas a partir do dossiê Stalin, o fato é que teve divisões. Aqui no Brasil, essas divisões tiveram seus frutos. Pode ignorar que o partido, seção da Internacional Comunista, que tinha a legenda, né, o nome era Partido Comunista do Brasil, ele tinha a legenda PCB, é um nome fantasia. Mas a razão social era o PCdoB. Vai ter uma divisão. Né? Sem querer entrar aqui no mérito, eu acho que para a luta de classe, sinceramente, acho que a história supera esse debate, uma vez que o PCdoB se reafirma e se consolida como Partido Comunista do Brasil. Tanto que ali, por volta de 2002, né, logo quando o Lula ganhou a presidência, o PCB cogitava a unificação em torno do PCdoB. Né? Depois, e aí dizem que foram equívocos, o PCdoB se adiantou e acabou que isso não aconteceu, o PCB rompeu com o governo Lula, nós não vingou, né? Mas assim, a história a gente não pode ser. Né? Eu sou historiador de ofício, de formação, e tenho convicção que a gente não pode acusar outras pessoas de que tentar manipular a história e nós mesmos fazermos as mesmas coisas. Né? Houve a divisão. Os companheiros, alguns, foram ali a maioria do partido, né, estruturalmente, ficou com o nome fantasia PCB, se adaptou ao que era proposto no Congresso da Internacional Comunista, dividindo os trabalhadores, e nós não. Nós mantivemos a linha política. Fizemos o Congresso de Refundação do Partido de 62. Então, aproveitando, né, essa ruptura, ela aconteceu, assim, vendo de fora é como divórcio, né? Um ficou com a sigla, outro ficou com o nome. Houve um dissídio, né? Houve um dissídio. Mas os detalhes E olha, internos, esse dissídio, você passa a concordar com as críticas que foram feitas a Stalin. E a gente passa a dizer, não, oxi, a gente vai dizer que tudo que foi feito até aqui foi errado? Como assim? Então a gente vai se orgulhar do quê? A gente ganhou a Segunda Guerra Mundial. Nós libertamos os povos. A União Soviética de Stalin chegou a comemorar o fim do desemprego. Então essa poderia ser uma das primeiras grandes diferenças de visão, né, dos dois Sim. partidos. A visão sobre o Estado, né? Exatamente. E aí, olha, em tempos de ditadura civil-militar, né, que nós passamos a ver a seguir, já com a divisão, nós ficamos uma organização pequena. O PCdoB, ele passou por um momento muito doloroso de sua história, né? Ele ficou uma organização pequena. Porque a estrutura estava com o PCB.
Só que o tempo mostrou quem estava certo. Mostrou e mostra. A figura de Stalin consegue, diante de tudo que se dizem, se consolidar como um líder dos povos. Né? Então, assim, nós ficamos pequenos, é importante que se diga. Resistimos, sobrevivemos, nos reorganizamos, passamos a legalidade, depois de uma guerrilha, depois de ter o nosso comitê central exterminado, reorganizamos a UNE, fomos fundamentais, reorganizamos a UBS, construímos a JS, sobrevivemos à queda do Muro de Berlim, estamos até hoje. O PCB daquele período não existe mais. Aquele PCB que rompeu conosco, que dividiu o movimento comunista no Brasil. Os divisionistas, né? Na verdade os revisionistas. Eles não existem mais. Mas não vamos ser leviano. Porque esse partido que existe aí, né? Na academia principalmente, ele não é o PCB daquele período. Porque se alguém for e não é o PCB daquele período, é o PPS. Porque assim como eles foram uma ramificação da nossa árvore, o PT é, o PCBR foi, o PCR que saiu da gente ali, a tendência Guanabara, e depois o MR8, né? Eles foram rompendo com a gente continua aqui. E hoje existimos. Temos uma atuação destacada. Você pode aqui questionar alianças e tal, mas aponta o dedo para os nossos parlamentares. Acusem eles de quaisquer coisa. Aponta o dedo para o Flávio Dino. Aponta o dedo para os nossos gestores, para os nossos sindicalistas da CTB. Aponta o dedo para a turma da OJS. Diga que qualquer força política tem mais serviços prestados ao Brasil do que essas organizações. Eu, sinceramente, acho que dentro do campo comunista não tem. E acho que a história já resolveu, né, o entendimento da divisão entre PCdoB e PCB. Eu acho que já foi uma página para a história, né? O PPS existe aí, o PT existe o PCB aí, né? Reorganizado depois do PPS ter mudado o nome também, como eles fizeram. É. E existe eles aí, é assim, é a luta. Sim. Fica parecendo que o PCB, pós aquela ruptura, né? Ele passou essa turma que hoje é o PCB, passou por uma situação muito parecida com a do PCdoB, né? É. De ter que sair do partido em um grupo menor e se reconstruir do zero. A diferença principal que eu vejo é mais cronológica. Vocês passaram por isso na época da ditadura ainda, e eles passaram por isso. Mas eu acho que é mais profunda, viu? Eu acho que é mais profunda. É uma maturidade de posição que, sinceramente, sem querer fulanizar a discussão e sem querer rebaixar o nível da conversa, mas vamos lembrar aqui do golpe, agora, falando do golpe de 2016. Nós sabemos que o PCB, até o final de 2016, não dizia que era golpe não avaliava a conjuntura como uma conjuntura de golpe. Pelo contrário, dizia que era golpe do PT e do PMDB. Era um autogolpe para eleger Lula, tinham várias teses do tipo, não vamos fugir à realidade. Passaram a dizer que era golpe quando a sociedade brasileira foi ganha para a ideia de que foi um golpe mesmo e que o Temer é algo lamentável, né? Mas convenhamos, antes não só eles, outros companheiros respeitáveis, como respeitáveis para mim, né? Tem gente que não respeita, mas é bom respeitar todo mundo, como turma do PSTU, né? Se não acreditavam que era golpe, aliás, o próprio PT demorou para acreditar que era golpe. Isso do PSTU causou um mal-estar tão grande que ele rachou no meio, né? Que jurou mais, né? Que foram pro pessoal. Eu tenho alguns colegas que eram do PSTU e tal, e que diziam que eles faziam oposição ao JS por fazer, porque a leitura da OJS, a mesmo que se fazia culto, e não era a grande leitura da sociedade brasileira, né? E que para muitos deles foi uma libertação ter saído do PSTU. Se libertaram por mais, né? Ou seja, mudou também pouca coisa, mas é um avanço, né? Foram pro pessoal. Pois é,
aproveitando, né, esse período, no período da ditadura militar, né, seria bom falar sobre a participação, o papel que o PCdoB teve naquele tempo, que foi interessante. Né? Eu acho que um pouco do que a gente falou antes traduz também um pouco do PCdoB na resistência, né? Porque, veja, partido muito perseguido e em um determinado momento com a militância, assim como toda a esquerda do Brasil, alguns bem mais perseguidos naquele período, como o PCB, também pelo tamanho que se tinha à época, vivia uma situação muito dura, né? Durante a ditadura. E nós, diferente do PCB, que ainda acreditava em nossa saída política, né, da massificação do povo, tá, etc., nós achávamos que tinha que ter, estava muito extremo, você tinha que preparar uma resistência militar contra aquilo. Né? E aí nos empenhamos em estudar maneiras... Radicalizar por um lado, tem que radicalizar no outro também. Exato, não resolve. Exato. Até os papas, acho que foi o Papa Paulo VI, Papa para muitos conservador na história da Igreja Católica, tal, no cristianismo, né? Dizia que quando todas as possibilidades de diálogo são levadas à exaustão, a violência é uma alternativa. Ele dizia isso, e a gente não tinha diálogo. Estavam torturando a juventude, os trabalhadores, não tinha diálogo. Inclusive, isso aí é uma acusação bem hipócrita de certas pessoas, né? Dizer, acusar o pessoal daquela época de mas fazia sequestro, mas roubava o banco. Não, mas ali era sobrevivência. É conversar com os caras que querem matar, torturar, né? É sobrevivência. Aliás, as ditaduras da América do Sul, elas tiveram muitas características semelhantes. É claro que aqui no Brasil não teve os voos da morte do Videla na Argentina, mas teve uma ampla perseguição, morreu muita gente, muitos intelectuais. Imagine se Onestino Guimarães tivesse vivo. Imagine a contribuição que ele ia dar ao Brasil, né, a construção da nossa civilização. Ele fosse um senador da República. Se Helenira Rezende tivesse vindo e vencido, e hoje fosse uma das mulheres no poder. Né? Imagine se o atleta Oswaldão, comandante guerrilheiro do Exército Popular da guerrilha do Araguaia, no Alto Xambioá, guerrilha construída pelo PCdoB, por militantes do movimento estudantil, sindicalistas, ex-parlamentares. Imagina se eles tivessem vencido, o quanto nossa sociedade seria mais civilizada, o quanto o Brasil seria mais humano, mais economicamente desenvolvido. Eu estou falando, não é se eles tivessem instaurado o socialismo no Brasil naquela época, não é isso que eu estou dizendo, não. É claro que seria muito bom, né? Eu adoraria viver numa sociedade mais justa e fraterna, né? Com as características do povo brasileiro, sem nenhum modelo. Um Brasil, mas um Brasil socialista, com ricos, não com pobres, não com a classe média sanguessuga, oscilante, mas com um país de ricos, em que o Estado tivesse a serviço do desenvolvimento da população, não da manutenção da má distribuição de renda, da desigualdade. Se eles tivessem vencido a ditadura civil-militar e a gente tivesse voltado a ação à democracia e feito as reformas de base que o João Goulart propunha, seria um país imensamente melhor. E isso foi a contribuição do PCdoB. Nossos bravos camaradas que foram exterminados, né? Na verdade, as condições eram duríssimas. Hoje, o partido discute os acertos e a herança da guerrilha do Araguaia, também os equívocos, para que a gente não repita. A chacina da Lapa, que exterminou o nosso Comitê Central. A chacina da Lapa, olha, várias organizações foram perseguidas. Mas em uma traição, você tem o Comitê Central praticamente exterminado, aniquilado. E quem sobreviveu àquilo, como Diógenes Arruda, ele vinha da tradição, demorou a sair do PCB, no rompimento, mas veio da tradição do movimento comunista. Junto com o João Amazonas, foram asilados, ele volta, ele dava
autos expedientes na tribuna da classe operária, órgão do Comitê Central do Partido, esperou resistente à anistia política até o dia que o seu camarada João Amazonas regressa ao Brasil. Ele recebe o João Amazonas, comemora aquilo e entra no aeroporto. E o ato político, onde havia a recepção dos comunistas, né, e do povo, ele morre de infarto fulminante. Ele sobrevive até ver seus camaradas voltarem ao país. Isso, sim, né, não foram camaradas quaisquer. Né, e o PCdoB tem essa tradição. Quem vai negar o papel da ação popular marxista-leninista, liderada por Aldo Arantes, presidente da UNE durante o período após a renúncia, a fuga do Zé Serra, que vai liderar a caravana da UNE pelo Brasil, vai estar na cadeia da legalidade para Porto de Jango antes, vai vir para Pariconha, no Alto Sertão Alagoano, organizar um centro de treinamento guerrilheiro, um dos poucos da América Latina, para combater a ditadura aqui em Alagoas, da Ação Popular Marxista-Leninista, ex-Ação Popular Católica. Né? Eram católicos, juventude católica, que foram cada vez mais se aproximando do marxismo, misturando aquilo à sua essência religiosa, puseram aquilo na luta política e, em um dado momento, entenderam que o PCdoB era a unidade para os comunistas e se alinharam ao Partido Comunista e mantiveram, após a chacina da Lapa, a existência do partido, que vai durar. E o PCdoB vai ser que primeiro vai propor a Frente Ampla por Diretejar. Né? A gente, na redemocratização, acho que foi muito ruim para o Brasil a anistia ter sido ampla e restrita, porque com certeza, em todos os países da América do Sul, em quase todos teve ditadura, mas em todos eles os ditadores foram punidos. Né? Crime contra a humanidade não tem... Não prescreve. Né? Não prescreve, não existe. Anistiado. A anistia foi muito equivocada nisso, mas é a conciliação de classes, né, das elites brasileiras, que queria deixar os caras safar, eles safaram, né? Mas a memória não vai nos soltar para lembrar quem eles eram. Né? Eu acho ainda pior do que isso é as oportunidades que tivemos de rever essa anistia e que simplesmente se manteve. Né? E isso é muito triste. Né? Só se perpetuou o erro. Mas o PCdoB, olha, a gente defendeu bravamente a emenda Dante de Oliveira. E ao defendê-la, assumimos uma posição política. Né? A sociedade brasileira estava unida em torno a ela e ela não conseguiu ser aprovada. O número de abstenções foi muito grande, é uma emenda constitucional, precisava de um quórum qualificado, não teve. E aí havia uma disputa entre a esquerda brasileira. E agora? Qual é a saída para a ditadura? E o que era que propunha a emenda? Eleições diretas para presidente da República. Sim. Não foi aprovado. E aí a gente disse, olha, agora tem dois caminhos. Ou a gente vai continuar aqui insistindo, ou vai para o distritão. E ali vamos tentar derrotar os caras, para tentar construir uma transição à democracia, à eleição direta. E reconhecer os partidos, e o partido não, vamos apoiar Tancredo Neves. Importante lembrar que Tancredo é uma figura importante na nossa história, mas ele era governo Jango, né? E a gente foi apoiar o Tancredo na eleição do colégio eleitoral. Tancredo ganha, não toma posse Sarney, mas Sarney, e a história não pode tirar isso dele, a história pode ter que condená-lo por várias coisas, né? E tem que apagá-lo de várias coisas, que diga as ruas do Maranhão. Mas olha, ele não traiu o processo de redemocratização. A gente pode aqui discutir economicamente. Mas diferente do PT, que foi posto na legalidade ainda durante a ditadura militar, os comunistas estavam na ilegalidade. Porque a divisão do mundo entre capitalismo e socialismo era muito forte, porque ainda tinha a União Soviética. E o PCdoB estava na ilegalidade, inclusive. Mas o Sarney, quando assume a presidência, ele não traz os compromissos políticos sociais, né, de liberdades, de Tancredo.
Porque aquilo era maior que ele. Aquilo era a conjuntura oposta no país. Sim, e é o mínimo que se espera de um vice, né? Porque quando se ganha uma eleição, não é a pessoa do presidente que está ganhando, é o programa de governo que está ganhando. O que aconteceu recentemente foi uma palhaçada, né? De ter um programa de governo alternativo, que foi a Ponte para o Futuro. Uhum. Eu acho que aconteceram algumas palhaçadas, né? Eu sou vice, né? O vice da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil aqui em Alagoas. E assim, acho que é isso, né? Você tem um programa. Sarney manteve o programa, apesar de economicamente foi um desastre, né? A gente viu a economia, a inflação da maneira que estava. Mas assim, o Temer é uma prova de vice, tem vários vices, né, que fazem isso, que traem ali. Você pega hoje nas prefeituras do interior, não sei se sempre foi assim, imagino que sim, um monte de vice articulando para tirar o prefeito ali, para poder assumir e tal. Que a regra política no Brasil precisa ser revista, né? E não o personalismo também. O personalismo. Você precisa ter projetos, você tem que ter voto em lista. Na verdade é quando junta, né, o personalismo com a falta de caráter, chega nesse ponto. Você precisa, num outro ambiente, não nesse contaminado desse parlamento conservador, acho que não constituinte exclusiva, que seria o ideal, você precisa rever as regras eleitorais. O que esses caras estão fazendo aí, estão tentando rever as regras eleitorais no Congresso, é rever para o pior, né? Eles estão querendo piorar. Benefício próprio só. Estritamente. Sim. Mas olha, uma coisa importante. Os comunistas ainda com as regras da eleição da chibata, do Estado Novo, a gente conseguiu eleger gente. Porque o povo, vai ter sempre uma parcela do povo que, uma vez explorado, não vai trair o caminho que ele acha que é melhor para a sua libertação. Isso sempre vai ter. Então vai ter sempre Partido Comunista. Sempre vai ter. Aí na época quando se concretizou a redemocratização, né, que o Rodolfo falou que a postura do PCB naquela época, a leitura que eles fizeram foi que era importante não aparecer muito, porque isso poderia atiçar os militares e eles desistirem do processo, pelo menos foi a leitura que ele fez. O PCdoB, ele se posicionou de que forma naquele período? Assim, né? Resultou até no crescimento do PT, né, e na consolidação do PT com uma grande força de esquerda. Eu confesso que eu tenho até certa leitura, que não é oficial do partido, sobre a atuação do PCB nesse momento, mas eu fico mais preocupado com o Brasil, né, com quem estava de algum modo mais inserido na realidade política do país. E veja, tendo essa preocupação, você tem ali o PT não apoiando o voto em colégio eleitoral, o partido apoiou para poder eleger Tancredo, o partido vai ser legalizado, posto na legalidade pelo Sarney, e a partir, né, paralelo àquilo, vai ter uma percepção bastante clara, né? A gente não só tinha que aparecer, a gente precisava se reaparecer, porque além da luta de resistência ao revisionismo, PCdoB se consolida a partir da atuação da União Nacional dos Estudantes e na CGT como uma influente corrente social no Brasil, tanto que até 88 o PT não era maior que o PCdoB. O maior partido da esquerda brasileira, e não vão negar que a demora a legalizar o PCdoB, que a demora a resolver o imbróglio PDT-PTB, eram para enfraquecer os comunistas em ascensão e os varguistas, que é Brizola, nacionalista, patriótico, era para enfraquecê-lo e para enfraquecer o PCdoB. Foi por isso a anistia ampla e restrita, foi por isso que o PT foi legalizado antes da gente. Né? Então, assim, a gente... Esse fortalecimento do PT não foi incidental, né? Foi meio que um efeito colateral desse impedimento que foi feito aos comunistas. Né? E aí a gente tinha que aprender, porque a gente viu uma ascensão. A gente viu uma ascensão, a viração no movimento estudantil que vai desaguar na OJS. Então a gente vinha crescente. Tanto que a nossa atuação pela eleição para presidente ali é muito grande, é muito forte. Não tem um ato de comício por direta já que não tenha as bandeiras do PCdoB. Do PCdoB. Não tem. Todos os atos ali tem a bandeira do partido.
A gente estava em grande presença. E veja, nessa disputa de influência que nós tínhamos com o PT, em muitos momentos maiores que o PT, a gente vai ter uma divergência em 89. Quem vai ser o candidato apoiado pelos comunistas? Quem vai ser o candidato à presidência da República? Estava posto. Era Lula ou Brizola. Partido Comunista do Brasil, ele tem muitos acertos, mas a gente precisa sempre estar em constante avaliação, né? Eu acho que é importante ter apoiado o Lula, mas olha, o Brizola não foi para o segundo turno por coisa de 200 mil votos. O PCdoB, no alto sem influência, acho que teria conquistado esses 200 mil votos para o Brizola. A história hoje seria totalmente diferente. Nada contra o Lula, mas é que o Brizola, ele ainda representava o trabalhismo no Brasil. Sabe? Então, assim, a gente apoiou o Lula bravamente. Mas olha, até em 92, avaliando hoje como acerto ou erro, a revista Debate Sindical, que era a revista da corrente sindical classista, CSC, que hoje é a corrente hegemônica da CTB, corrente que eu faço parte, nós éramos a segunda força da CUT, perdendo para a articulação sindical, que era a corrente do Lula, e nós dizíamos, fora Collor. E acusávamos o PT de, no congresso da CUT, não se somar à bandeira do Fora Collor, porque na verdade o que eles queriam era o Lula como candidato em 94 e acreditavam que isso podia atrapalhar a eleição do Lula se tirasse o Collor. Que entre nós é muito, parece que eu estou falando de 2017, né? Que é o que estão acusando, não apoiar o partido, fortalecer Lula. Por aí, era algo do tipo. E a gente dizia Fora Collor, olha, se era certo ou errado, é verdade, se o Collor cometeu crime ou não, a verdade é que ele cometeu um erro, que foi perder a base parlamentar, assim como a Dilma perdeu. E para os comunistas, o erro foi dar início ao processo de privatização das empresas estratégicas. Né? A entrada do neoliberalismo no Brasil foi com o Collor. Justamente. Então, o Fora Collor para a gente era o sentimento de fora neoliberalismo. Então, nesse sentido, o PT foi vacilando, depois aderiu, quando viu que já estava massificado. Né? Existem, como a gente sabe, existem várias vertentes da esquerda, assim, cada com seu embasamento ideológico, político. Aí como você define o PCdoB? Eu sei que ele puxa mais para o Stalin do que o PCB, pelo menos porque a gente já falou, pelo menos assim. É porque não é bem assim. Stalin não é uma corrente política, pelo menos eu não encaro como tal. Né? E o partido, não, também, nenhum dos nossos documentos. Stalin foi um quadro do marxismo-leninismo. A nossa tradição é uma tradição leninista. Leninista na concepção de partido, né? No modo como se organizam os comunistas. Nós somos leninistas e somos marxistas porque defendemos o socialismo científico. Então nós somos marxistas-leninistas. Reivindicamos todas as experiências de socialismo da história da humanidade. Acho que todas são válidas. Nem todas se mantêm vitoriosas nos tempos atuais. A China se mantém. Em algum momento nós flertamos com o maoísmo, flertamos ali com a Albânia de Everoxa, que é a luta dos povos, né? E eram os povos em resistência. Mas o PCdoB é um partido marxista-leninista. Essa é a nossa vertente política. Temos muitas contribuições, como a de Antônio Gramsci, e temos contribuições de outros teóricos da história da humanidade com grande influência. Temos contribuição do patriotismo dos nossos intelectuais brasileiros. Reivindicamos a saga de Graciliano Ramos, reivindicamos a saga de Drummond, a época em luta, reivindicamos a saga de Jorge Amado, que é a herança dos comunistas. É esse o caminho que o PCdoB reivindica. Para a gente, a luta não é entre stalinistas e trotskistas, não é. A luta é entre capitalismo e a evolução dos povos. Quem estiver no campo de cá não pode ser nosso inimigo. Tem uma figura importante
do comunismo no Brasil, eu diria. Que foi um dos primeiros intelectuais a decifrarem o artigo do Moro, de 2005, 2006, Considerações sobre a Operação Manipulate, no qual ele dizia, olha, esse cara está preparando aí um dos arquitetos de um eventual golpe no Brasil, que é o intelectual que foi deputado federal constituinte, que é o camarada Eduardo Bonfim. Ele diz uma coisa que eu me quebro de rir, né? Ele gosta muito de Rolling Stones. Eu, primeiro, tenho um respeito como militante e como intelectual muito grande por Eduardo Bonfim. Acho que ele é uma figura da história de Alagoas. A gente diz muito, Aldo Rebelo, isso e aquilo, mas quem filhou Aldo Rebelo ao PCdoB foi o Eduardo Bonfim. Né? Eduardo Bonfim foi deputado federal constituinte, foi fundador da Sociedade Alagoana de Direitos Humanos, que lutou pela anistia aqui no Estado. Ele, quando perseguido na ditadura civil-militar, ele se escondeu numa boate, o melhor esconderijo que alguém podia ter, né? Mas eu sei que era uma clausura, ele passou 2 anos sem poder sair da boate ali, não sei se foi 2 anos, mas ele, é a história da vida do cara. Foi dirigente máximo do partido aqui em Alagoas por muito tempo, é uma figura ideológica nacional importante. E ele diz, olha, Rafael, que ele bota Rolling Stones, ele gosta muito. E diz que a música desses caras aqui, esses caras não são capitalistas. Esses caras que são do nosso campo. Então, olha, se o campo dos trabalhadores é tão largo que cabe em Rolling Stones, eu aqui que acho que cabe uma série de pessoas que não se dizem marxistas, né? São patriotas. Aqui no Brasil, que defendem a pátria, que defendem o desenvolvimento. E esses companheiros não são nossos inimigos. Então, dentro de uma luta maior no qual nós estamos juntos com os patriotas nacionalistas, essa divergência aí, Trotsky, Stalin, quem quer que seja, não tem muita consistência diante das necessidades reais e atuais e centrais da luta dos comunistas no Brasil, né? Não serve mais para divertimento de época do movimento estudantil, mas para a luta real não tem muito sentido, né? E essa é a nossa posição. E é quem somos. Somos um partido marxista-leninista que tem a maturidade de encarar isso. A conversa continua no próximo episódio do Politicast.